Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faturei 2 milhões sem faculdade e sem fazer anúncio na internet e com apenas R$ 1.000, tá? Sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? Esse é o primeiro vídeo aqui que a gente tá produzindo, então isso daqui também é uma novidade para mim. E eu vou explicar para vocês como que eu comecei tudo isso, tá? Bom, no ano de 2020 eu abri o meu negócio, por volta de março, mais ou menos, aí eu tinha acabado um casamento ali e eu fiquei numa situação bem complicada, então eu fiquei um pouco, digamos assim, absolutamente sem dinheiro. E eu comecei a fazer algumas representações para algumas empresas no ramo da construção civil. E também empresas de manutenção, né? Então comecei a trabalhar, né, dentro dessas empresas e adquirir uma grande experiência. Em outubro de 2020 eu vi que essas empresas estavam ganhando muito dinheiro, né, em cima do meu trabalho, então eu falei assim, eu vou tentar um negócio diferente. Foi aí então que eu abri uma construtora, né? Então, e por que eu comecei com uma construtora? Porque assim, eu fazia serviços para indústria, para empresas que forneciam serviços dentro da indústria. E eu fazia todo esse serviço através de telefone e e-mail. Então, não era nada com internet nem nada. E quando eu fazia ligações para indústria, a maioria das indústrias estavam precisando de construção civil. Aí eu falei assim, é uma lacuna. Então as indústrias estão precisando de empresas de construção civil. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de construção civil para mim. Mas só que é o seguinte, eu não tenho faculdade nenhuma de construção civil. Não tenho faculdade, eu não tenho muito conhecimento, o conhecimento que eu tenho é bem superficial. Mas eu falei assim, eu vou encarar esse negócio, porque eu estou vendo uma oportunidade aqui para eu alavancar a minha vida, né? Devido ao que eu estava passando por algumas dificuldades financeiras. Foi então que eu tinha ali um dinheiro e eu peguei esse dinheiro, que no caso era em torno de R$ 1.000, mas só que esses R$ 1.000 estavam dividindo ali em 4 vezes e eu fui investir. Conversei com o contador, perguntei para ele, né, como que era todo o processo. Ele falou que precisava ser uma empresa ME para poder entrar dentro da indústria. Eu falei, não, tudo bem. Abri essa empresa, comecei a conversar com algumas pessoas que conheciam, né, a parte de construção civil, algumas indicações, e comecei a ir atrás dessas pessoas e comecei a fazer pequenas obras, né? Bem pequena, coisa de reforma, alguma coisa aqui ou ali. Aí eu comecei a entrar em contato realmente com indústrias. E por que eu falei aqui que eu não fiz nenhum tipo de anúncio pago na internet e comecei realmente com pouco? Como eu disse para vocês, comecei com R$ 1.000. Então com pouco dinheiro, praticamente é o dinheiro para abrir a empresa. E no ano que eu abri a empresa ainda, eu tive que conversar com o contador que eu só poderia começar a pagar ele depois que eu tivesse, começasse a ter um faturamento. Então foi assim que eu comecei o meu negócio, né? Então eu comecei a ligar para as indústrias, então eu não precisava assim, as indústrias não precisavam ver o meu anúncio na internet. Comecei a ligar para essas indústrias e comecei a falar com alguns departamentos. Nesse de falar com alguns departamentos, a maioria falava assim, me manda um portfólio, uma apresentação, e eu mandava essa apresentação para as empresas. Então, eu montei um portfólio, eu fiz uma apresentação, eu peguei, como eu posso dizer, algumas referências de serviços que eu já tinha executado, né, de algumas outras empresas, né, que era
serviço simples, né? Coisinha pequena, reforminha ali, né? Mas só que eu nunca colocava a mão na obra, né? Eu sempre contratava terceiro e executava o serviço, e geralmente as pessoas que trabalham, que eu fazia contrato, geralmente era através do serviço de empreitada e não por dia, né? Porque você pagar um profissional por dia, você está dando tiro no pé. Então, contrate sempre profissionais que trabalham com medição, tá? Esses profissionais aí são, eles quanto mais rápido eles terminam, melhor para eles. Então, eles dão um gás no serviço e executam bem, né? Para você que quer contratar um pedreiro, ou até mesmo um encarregado, tá? E um servente também. Então eu entrei em contato com essas indústrias e eu vi que eles estavam precisando realmente de construção civil. Como que eu consegui aí realizar esses orçamentos, devido a não ter faculdade nem nada? Parcerias. Então, eu tenho um primo, né? O meu primo, ele tem, hoje ele tem engenharia civil, mas na época ele ainda não era formado na parte de engenharia civil, mas só que ainda ele estava fazendo a questão da DP. E a gente precisava, né, de profissionais, né, porque eu vi também que precisava de documentação para ser assinada. Então, eu perguntei para ele se ele sabia fazer o orçamento. Ele falou, não, tudo isso eu sei tudo que precisa para construção civil. Eu falei assim, então tá bom, então a gente vai entrar como sócio. Então a gente foi, ele entrou comigo como sócio, mesmo sem ter terminado a faculdade nem nada. E durante o serviço, esses projetos dentro da indústria precisavam de assinatura de um engenheiro civil. E como ele fez faculdade e ele tinha alguns contatos, então ele foi e fez parceria, né? Chamou essas pessoas aí para entrar junto com a gente, né? Não no contrato social, mas exemplo assim, entrar, exemplo, ó, se eu tiver um serviço e quanto você me cobra para você fazer? Aí as pessoas iam lá, davam um preço. E como que é amigo, né? Exemplo assim, ó, posso fazer uma parceria com você, que tudo, ó, 30 dias eu pago, tá aqui meu CNPJ, tudo, você pode começar dessa forma, né? Porque geralmente indústria e empresas, se você tem uma empresa, geralmente faturam, né, com 30 dias, principalmente se você tiver o nome limpinho, tudo certinho. Então dá para faturar. Só não vai fazer coisa errada, então vai trabalhar de forma correta. E o que acontece? E foi assim que a gente entrou dentro da indústria. Então a gente recebia os orçamentos, a gente recebia os projetos e a gente fazia o orçamento. Nós conseguimos um orçamento com a siderúrgica. E o nosso primeiro orçamento dentro dessa siderúrgica, exemplo assim, dentro de indústria, foi no valor de R$ 700 mil. Nossa, R$ 700 mil, então praticamente o primeiro faturamento de vocês dentro da indústria foi R$ 700 mil, foi R$ 700 mil. Os outros eram 5 mil, 2 mil, assim, mas só que a gente tinha carta de referência, né? Mas só que isso não impede você de estar começando, sem dinheiro, sem nada, tá? Então, você pode fazer um portfólio, montar um portfólio para você e começar a oferecer serviço de construção civil, mesmo ainda você não tendo aberto a construtora, tá? Porque tem gente que faz isso, exemplo, você quer fazer um servicinho e você, exemplo, assim, encarregado de obra ou alguma coisa, você pode estar fazendo dessa forma. E então você não precisa necessariamente de um dinheiro para começar o negócio. Então, quando a gente fechou essa obra, a gente ainda não tinha pessoal para executar. Então a gente começou a correr atrás do pessoal, começou a correr atrás das pessoas para poderem executar essa obra para a gente. Mas só que antes disso a gente tinha feito entrevista com várias pessoas, porque assim, a gente abriu a empresa e a gente sabia que uma hora ia virar, uma hora ia dar certo. A gente tinha essa certeza absoluta que ia dar certo. E a gente ficou assim. Para vocês terem uma ideia, nosso primeiro orçamento que a gente fechou, que foi 700 mil, foi depois de 3 meses. Depois de 3 meses, batendo, trabalhando ali dentro da indústria, que a gente conseguiu fechar. Então, por exemplo, não acontece do dia para a noite,
mas se você persistir, acontece, né? Então foi assim que a gente começou, né? E por que a gente escolheu a indústria e não pessoas físicas, né, para poder vender esse tipo de serviço? A gente começou com a indústria por quê? Porque a indústria é muito mais fácil, por exemplo assim, você ganhar mais dinheiro. Pessoa física dá para você ganhar dinheiro, sim, mas a indústria dá para você ganhar muito mais dinheiro. Você precisa correr atrás, conhecer um pouco mais, entender sobre material, ferramenta e encontrar um parceiro para trabalhar juntamente com você. Se você já não tem o conhecimento, né, de exemplo assim, de determinada área. Você não precisa conhecer aquela determinada área. Você só precisa ser uma pessoa que tenha vontade. Conheça o básico. Você conhecer o básico, o resto acontece, entendeu? Se você conhecer o básico, for atrás de pessoas, conversar com pessoas, como que funciona isso, como funciona aquilo, você entendeu como que gira a engrenagem, aí o resto é simples, entendeu? Aí você precisa chamar as pessoas que realmente vão fazer com que aquela engrenagem gire, entendeu? Mas você precisa saber pelo menos do funcionamento. Quem que vai mexer naquela engrenagem lá? Entendeu? Você soube como é que faz, agora você só precisa colocar alguém que mexa na engrenagem, entendeu? E é isso que a gente fez. Eu sabia, eu entendi um pouco, né, de como que funciona a engrenagem da construção civil, mas só que eu precisava de alguém que estivesse ali comigo ali para fazer com que essa engrenagem rodasse na parte de orçamento, esse tipo de coisa, porque eu não sabia. E foi aí que eu chamei o meu primo, né, para a gente começar esse negócio. E deu muito certo. E a nossa segunda obra que a gente fechou foi numa outra indústria, por causa da experiência que a gente pegou ali também. Porque como era a nossa primeira obra industrial, né, porque a gente estava trabalhando com uma outra empresa, com outros parceiros, né, nossa primeira obra industrial foi nesse valor. Deu umas coisinhas erradas ali, porque faz parte, né? Mas a gente recebeu o nosso dinheiro, né? O cliente saiu, exemplo, digamos assim, 90% satisfeito, porque teve alguns erros de execução, que geralmente acontece, infelizmente. E a gente foi e, e a gente foi para outra indústria. Nessa outra indústria que nós fizemos, nós fechamos uma obra de 1.300.000, que foi para fazer um galpão. Então, levamos toda a nossa expertise que a gente já tinha da outra indústria lá e fechamos essa obra aí dentro dessa indústria, né? Então fechamos nossa segunda obra e foi um galpão. Já tínhamos feito galpão industrial? Não tínhamos feito, mas encontramos pessoas capacitadas para poderem executar o serviço. Tínhamos máquinas para executar o serviço? Não. Tínhamos uma serralheria, um galpão de serralheria? Não. Como que foi então? Tudo terceirizado. Então a gente entrou em contato com pessoas, a gente foi atrás, correu atrás, começou a fazer orçamento e a gente sempre pede para as empresas também um prazo, né, para a gente tá pagando, né, os valores, né, de entrada para fazer o serviço, né, a gente pede um prazo e geralmente as empresas aceitam, né, e a gente vai executa o serviço para a indústria e coloca a mão de obra terceirizada, entendeu? Então necessariamente você não precisa ter também uma determinada, digamos assim, mão de obra. Você pode usar uma mão de obra de uma grande empresa, de uma grande construtora. Imagina você tem a sua construtora que você acabou de abrir e de repente você está lá chamando uma construtora que tem grande renome para ser seu terceiro. Isso pode acontecer. Foi o que aconteceu comigo. Então,
Eu chamei, exemplo, para construir um galpão, eu chamei uma empresa que já tinha um certo renome na parte de serralheria, na parte de construção de galpão, que eles já tinham bastante experiência. Então eles construíram para a gente. Chamei empresas concreteiras para fazer toda a parte de concreto para a gente, fazer a parte de fundação, empresas que trabalhavam com a parte de hélices, né, contínua, toda a parte de broca, toda a parte de ferragem, tudo terceirizado. Por quê? Porque a gente tem, não tem, mas a gente terceiriza. Então, as indústrias lá pagam para você para que você venha executar o serviço. Por isso que elas pagam. Elas vão lá e depositam para você, exemplo assim, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aí você corre atrás de terceiro e começa a executar o serviço. Então, foi assim que também que a gente começou a executar grandes obras. E nesse período foi de R$ 1.000 a 2 milhões em faturamento em um ano. Então, nossa vida virou assim de cabeça para o ar, né? E em menos de 2 anos de empresa, né, a gente já faturou já mais de 5 milhões. Né? Então, na verdade, foram praticamente 5 milhões de faturamento em 2 anos. Então, a gente começou literalmente do nada, entendeu? Sem ter faculdade, sem ter muito conhecimento da área, chamando pessoas terceiras para estar junto com a gente, fazendo alguns cursos do Sebrae, esse tipo de coisa, entendeu? Então, um exemplo assim, se você colocar barreira para você começar, você nunca vai começar, entendeu? Porque você pode falar assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como que eu vou conseguir fazer? Como que eu vou conseguir abrir um negócio aqui no meu bairro? Você nunca vai saber se não começar, então você precisa começar. Precisa começar, mesmo que não tenha dinheiro, entendeu? É impossível? Não é impossível. Quando eu vi aquela oportunidade, eu vi que muitas empresas estavam ganhando dinheiro pelo serviço que eu estava executando, eu falei assim, é a minha oportunidade agora de ganhar dinheiro. Então foi aí que eu entrei em contato com as indústrias e eu falei assim, eu vou oferecer meu serviço aqui. E, cara, a indústria você pode oferecer vários outros serviços. A indústria é um mercado muito rico, né? Eles têm dinheiro, né, para poder pagar pelo que você vai executar, né? Então, comece. Se você vai começar um negócio, comece. Então, você muitas vezes não precisa de internet, digamos assim, pagar anúncios. Entra no Google, entra no ChatGPT. O ChatGPT pode fazer listas para você, exemplo, né, de empresas que muitas vezes necessitam de construção civil. Tem várias indústrias no Brasil que estão expandindo. Tem outras que estão demolindo alguma coisa. Ou se elas estão expandindo, elas estão demolindo. De tudo precisa de construção civil. Entendeu? Tudo precisa, exemplo assim, de ou demolição ou construção. E praticamente são as mesmas máquinas que muitas vezes usam, entendeu? Você precisa ter a máquina, você não precisa, você só fala, eu executo e pronto, acabou. E você vai com uma empresa terceira e executa o serviço, entendeu? O que a indústria não quer é ter dor de cabeça. Eles querem ter uma empresa que seja séria, que vai do começo ao fim fazer aquele determinado serviço, né? E como eu disse para vocês uma coisa aqui, um ponto, por que eu ofereci os serviços de construção civil? É uma lacuna que estava no mercado, né, que eu via. Hoje tem outras empresas que já fazem o mesmo serviço, mas só que são poucas especializadas porque dentro da indústria. Porque dentro da indústria vai muita documentação. Então, muitas vezes manda a documentação para você, você não sabe, né? Você não entende muito daquela documentação. Mas o que você pode fazer? Você pode entrar em contato com alguém que já trabalhou, exemplo, dentro da indústria. Ou, exemplo, um técnico de segurança, geralmente um técnico de segurança ele trabalha dentro de indústria. Ou ele sabe toda a documentação que precisa, faz uma parceria com ele. Tem que fazer exame médico, tem empresas que elas recebem até em 30 dias o dinheiro das consultas, entendeu? Você manda toda a documentação que eles precisam lá das empresas, deixa tudo certinho, tem um computador para você usar pelo menos, né, para você mandar aquela documentação e pronto.
Você não precisa. Eu comecei com um computador que hoje nem liga mais, eu tenho ele até hoje. Mas eu comecei com um computador muito simples, muito simples, muito simples. Que nem carregava direito, entendeu? Se ele tirasse ele da tomada, ele já desligava, entendeu? Então, o que a gente não pode deixar que aconteça é, exemplo, que a desculpa impeça a gente de realizar nossos objetivos, os nossos sonhos, entendeu? E uma outra coisa, né? Eu preciso ter muito dinheiro para começar. Não, você não precisa ter muito dinheiro para começar. Só se tiver um cartão de crédito, você pode, exemplo assim, vamos lá, pega um cartão de crédito, vai numa empresa que eles fazem um empréstimo para você através do cartão de crédito. Você deixa lá, exemplo, eles te dão lá os R$ 1.000 do cartão de crédito, cobram um jurinho e tudo, mas, exemplo assim, te dão R$ 800. Você pega esse dinheiro, entra em contato ali com o contador, conversa com ele. Hoje você acha na internet aí contador por alguns meios aí que eu posso estar compartilhando com vocês depois, que cobra 200, 199 por mês. E eles cobram só a taxa da prefeitura e a taxa da sociedade para abrir empresa. E os quinais, entendeu? Então é muito simples o processo para você abrir uma empresa, para você começar a empreender com o seu próprio dinheiro, entendeu? E outra coisa, faça parcerias. Você precisa começar a fazer parcerias para você começar nesse tipo de negócio. Qualquer negócio que você for fazer, faça parcerias, network. Vai onde que tem pessoas, vai para eventos. Ah, mas, exemplo, eu não tenho dinheiro para ir no evento. Cara, tem evento gratuito que você, de networking. Ah, mas eu não tenho cartão de visita, não tenho nada. Cara, eu nem tinha cartão de visita. Eu só tinha vontade. Tinha, não tenho. Então eu comecei dessa forma. Hoje eu tenho um total de 3 empresas, né? Eu tenho a construtora, eu tenho uma empresa de marketing digital, que é uma agência, né? Que é voltada de marketing digital, uma outra empresa de que é criação de marcas também, né? E uma beleza de cosmético, uma beleza de cosmético, uma marca de cosmético, né? Que que tem alguns produtos, né? E tem também nutracêuticos, porque é uma tendência também. E eu posso falar isso no próximo vídeo. Caso vocês tenham alguma coisa para falar, tá? Para que eu venha a criar, né? Se tiver algum tema, alguma coisa que vocês venham gostar, coloca nos comentários aí, né? E outra coisa, se inscreva. Vamos fazer esse negócio aqui crescer, porque assim, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos pensamentos e eu quero começar a compartilhar isso. Não necessariamente, exemplo, para mim, né? Mas para poder ganhar dinheiro, alguma coisa, mas é porque eu, eu quero compartilhar mesmo, eu quero poder conversar, né? Porque assim nada mais gratificante do que a gente poder estar ajudando alguém a começar, porque eu recebi ajuda, eu fui atrás de pessoas me davam, porque no começo eu não tinha carro nem nada, então eu pegava muito carona com algumas pessoas que trabalhavam assim dentro da indústria ou faziam obras, esse tipo de coisa. Então eu ia lá, eu trabalhava como servente para aprender, entendeu? Então muita gente me ensinou muita coisa, entendeu? Então seja humilde, qualquer ramo que você for trabalhar e você quer entender aquele negócio, peça uma oportunidade, nem que seja para você ganhar pouco, entendeu? Você quer trabalhar com ramo de padaria, um exemplo, né, que eu falo muito da questão de padaria, vai lá, nem que seja para trabalhar como na parte de limpeza. Aí depois você vai entendendo ali como é que funciona, pede uma oportunidade para trabalhar na parte de padeiro, para ser um padeiro de padaria. Depois que você entendeu tudo como é que funciona, você pede uma oportunidade para trabalhar na parte financeira ou receber mercadoria, esse tipo de coisa. Você vai entender todo o fluxo.
Aí depois você fala pro dono da padaria que você vai abrir uma padaria também, e se ele quer entrar de sócio com você. Se ele não quiser entrar de sócio, você fala assim, tudo bem, queria agradecer a oportunidade, tudo. E você vai simplesmente pede conta ou pede para ele mandar você embora. E vai atrás do seu sonho, realizar o seu objetivo. Ou você quer, exemplo assim, abrir uma empresa de terceirizar algum serviço na parte de marketing digital, na internet. Terceiriza. Eu não sei fazer. Terceiriza. Contrata, tem algumas ferramentas, exemplo, contrata alguém para fazer um portfólio para você. Mesmo você não sabendo muito daquele ramo, você entendendo um pouco, você cria um portfólio, fala para alguém criar um portfólio para você, exemplo, de voltado para o marketing digital. Você estuda aquele portfólio que alguém criou para você, aí depois você vai para a rua com uma pastinha na mão, falando da sua empresa, imprima vários papéis, mas tipo, eu vou ter que bater lata, bate lata. Vai, entra dentro dos comércios e começa a falar, pô, fulano, trabalha aqui com isso, trabalha aqui com aquilo. Alguém vai parar para te ouvir. E esse que parar para te ouvir, pode ser aí que saia uma venda. Entendeu? Então você tem que começar. Você tem que conversar, não pode ter vergonha, entendeu? É o mesmo, tô começando uma outra marca de cosmética agora. Eu que tô indo pra rua. Eu vou pra rua porque, exemplo assim, eu preciso sentir as pessoas, entendeu? Eu preciso ter contato. Eu preciso ter essa experiência, entendeu? Justamente para o quê? Para a hora que eu tiver ali como vendedor treinando ele for ali para colocar ali a marca dentro de um comércio ou fazer venda online, que seja, se ele for ali dentro do comércio e, exemplo, entender, exemplo, a dor do cliente e conseguir colocar aquele produto ali dentro de determinado lugar, entendeu? Digamos assim, fica muito mais fácil eu eu passar para o vendedor quando eu vou para o campo. Porque da hora que ele estiver ali, ele vai falar assim, porra, mano, meu chefe ali, ele vem para o campo também. Né? Ele sai ali da, da zona de conforto dele e ele vem, eu sou funcionário dele, tudo ali. Cara, isso aí vai dar um gás pro seu funcionário, porque ele vai ver que você tá botando a mão na massa também. Quantas vezes na parte da construtora mesmo, não tinha, muitas vezes ali eu no final de obra, eu ia lá, saía e ajudava meus próprios ajudantes. Várias obras eu fiz isso. Muitas vezes, exemplo assim, era no final de semana, precisava, exemplo, precisava molhar, né, o concreto de algum lugar, né, para ele não rachar nem nada, né, tinha que fazer, exemplo, uma laje, tem que ficar ali aguando ali essa questão aí do concreto e quem que era eu. Muitas vezes o funcionário não trabalhava, quem era eu. Entendeu? Então tem que fazer. Tem que fazer. Porque, exemplo assim, as pessoas vão olhar com muito mais respeito para você, não que você tem que ficar botando a mão na massa sempre, entendeu? Mas todo mundo gosta de andar com quem sabe o que está fazendo. Exemplo, cara, não entendi agora por que ele tem uma construtora. Porque, porra, mano, olha o que o cara faz. Olha o que o cara está fazendo. Então, pessoal, esse é o vídeo, tá? Senão eu vou começar a falar demais aqui, eu não vou terminar esse vídeo aqui hoje aqui, tá? Então, praticamente é esse o vídeo, tá? Então, se vocês tiverem dica de alguma coisa, já colocam aí nos comentários pra gente poder fazer melhoras, tá? Esse aqui é o primeiro de muitos, porque agora que eu tô começando, eu não vou parar. Então, amanhã eu vou fazer outro vídeo de mais ou menos umas meia hora e eu vou começar ali o Instagram, porque eu também não tenho, tá? Então, se vocês quiserem outros temas, é só colocar aí nos comentários aí.